Amém. Quero convidar ela a subir nessa tribuna, o nosso irmão Presbítero Severo. Está com uma responsabilidade muito grande. Será o instrumento que Deus vai usar. Aí você dentro da tua casa, preste atenção. A palavra de Deus, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que agrada ao nosso Pai. E eu tenho certeza que, por causa de você, Deus vai usar o irmão aqui, trazendo uma palavra para abençoar também a sua casa, a sua família. E eu tenho certeza que nesta manhã, é uma manhã de muita surpresa dentro de muitos lares que está conosco, nos assistindo nesta manhã. Amém? Presbítero Severo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã e dizer que Deus, Ele tem sempre algo novo para a nossa vida, para os nossos corações, e ainda que as notícias que têm chegado sejam notícias de pouco ânimo, notícias de que as coisas não vão bem, mas o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele sempre tem uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo para as nossas vidas, e nesta manhã não será diferente, irmãos. Deus certamente já tem falado ao teu coração, Deus já tem animado você, porque muitas vezes nós, quando despertamos, e despertar neste dia já foi uma grande notícia de Deus. Deus está dizendo, você está vivo, e se você está vivo, há esperança, há esperança. Então, anima o teu coração, não fique pensando que as coisas ruins vão permanecer e que as coisas ficarão do jeito que estão, não. Nós cremos que o nosso Deus, Ele tem uma palavra de esperança para os nossos corações, amém? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 46, louvado seja o nome do Senhor, Salmo 46, a partir do versículo 1, glória a Deus, e a nossa leitura oficial, nós lemos em Hebreus, falando de fé, e aqui este salmo, ele fala e retrata da fé perfeita em Deus, e neste momento nós temos que ter essa fé perfeita em Deus. Não podemos permitir que a nossa fé, por conta das circunstâncias, venham oscilar, que a nossa fé venha desfanecer. Amém? Então, nós vamos ler aqui Salmo 46, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e eu tenho certeza que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele está aí na sua casa, está aí no seu lar, e em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora todo o espírito contrário, todo o espírito de inquietação, todo o espírito que não provém de Deus, que neste momento nós possamos estar debaixo da segurança do Espírito Santo, debaixo da tranquilidade que o Espírito Santo traz ao nosso coração, debaixo da paz que excede todo o entendimento, amém? Descansa o teu coração no Senhor, porque o nosso Deus está no controle de todas as ações, aleluia. Diz assim, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza,
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Propositalmente eu vou repetir. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Faço questão de repetir. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Creia nisso. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Creia que o Senhor, Ele foi, Ele está sendo e Ele será sempre exaltado sobre a terra, inclusive neste tempo, no ano de 2020. Nós havemos de ver a manifestação de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida dos moradores da terra, amém? Então, eu gostaria de colocar aquilo que Deus tem trazido ao meu coração através desta palavra. Irmãos, o versículo 1 diz que Deus, Ele é o nosso refúgio e que Ele é a nossa fortaleza. E diz que também é socorro bem presente na angústia. Diante deste verso, nós já poderíamos ficar bastante tranquilos diante de tudo que temos visto e ouvido, porque nós temos um Deus que Ele não é como o homem, que promete e não faz. Ele não é como o homem que é vacilante. Ele não é como o homem que mente. Ele não é como o homem que abandona. Ele não é como o homem que frustra os nossos corações, as nossas esperanças. Não. Ele é o nosso refúgio. E para esse tempo que estamos vivendo, de angústia, de medo, eu quero dizer que Ele é Deus, refúgio, Ele é fortaleza e socorro bem presente na angústia. E se nós temos e tomamos posse desta declaração do salmista para esse tempo que nós vivemos, ainda que tudo esteja contrário, ainda que as circunstâncias digam o contrário, nós temos esta segurança no nosso Deus. O versículo 2 diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aqui nós vemos, quem sabe, uma hipérbole, quem sabe o salmista querendo trazer e ilustrar o caos que era vivido de uma forma que trouxesse entendimento às pessoas que tomariam conhecimento
deste fato, deste momento, ele diz que nós não devemos temer, ainda que a terra se mude, ainda que grandes tragédias possam acontecer. E ele diz que ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Eu quero dizer que existem pessoas neste momento que talvez estejam vivendo este tipo de situação. Ou seja, o que tem acontecido nas suas vidas não é nada mais, nada menos do que comparando com esses movimentos que o salmista diz, que os montes se transportem para o meio dos mares, ou seja, algo de muito grande, algo de coisa vultosa, de coisa muito grande. E quem sabe a tua preocupação, a tua angústia, a tua incerteza esteja neste nível. Talvez quando você olha e vê o que está acontecendo na sua vida, esteja neste nível. Ou seja, você talvez imagine que não existe mais nada de pior ou de ruim para acontecer na sua vida. E aí, o salmista, ele diz que ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E ele continua usando fenômenos na natureza para ilustrar o tamanho, a grandeza que muitas vezes os problemas que nos sobrevêm, eles vêm desta forma, de forma que, humanamente falando, nós não tenhamos condição de resolver. Quem pode, humanamente falando, né, usando aqui a linguagem do salmista, dominar a fúria do mar, quem pode, humanamente falando, segurar se realmente acontecesse a movimentação dos montes através de um grande terremoto, de uma coisa assim, muito grande, de movimentações, de placas tectônicas. Então, nós muitas vezes estamos assim. Os problemas de nossas vidas, eles são de forma e tomam uma forma tão grande, tão intensa, que nós ficamos como que achando que o mundo está desabando sobre nossas vidas. Mas aí, diante deste quadro, diante deste cenário caótico que o salmista, ele apresenta, ainda assim, mesmo com tudo que acontecia, para que ele fizesse este louvor, esta canção, este cântico, ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ainda que tudo esteja desabando sobre nós, ele diz assim: olha, existe esperança, existe uma possibilidade diante do caos, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, aproveitando esta palavra do salmista, eu quero dizer que talvez na sua casa, na sua família, você esteja vivendo grandes adversidades. Talvez você esteja, quem sabe, neste momento, com a sua preocupação com um parente, um ente querido que se encontra talvez no leito de um hospital. Quem sabe a tua situação é uma situação onde a escassez já tem chegado à sua casa, você não tem
e nem imagina de onde virá o socorro para o seu sustento. Você não tem, quem sabe, humanamente falando, de onde tirar recursos financeiros para suprir a tua necessidade. E aí você olha, muitas vezes, para tudo que tem acontecido. E aí, a sua fé, muitas vezes, ela desfanece. A tua fé, ela muitas vezes se perde nesta confusão, no meio deste caos. Mas creia e receba de Deus uma palavra de conforto, porque ainda assim, no meio de tudo isso, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E quando o salmista diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, no versículo 5, ele vai dizer também que Deus está no meio dela, ou seja, Deus está no meio da sua cidade. E quando o salmista diz que Deus está no meio da cidade, eu quero dizer para você que ainda que o caos esteja instaurado em todo o globo terrestre, Deus está no meio, Deus está tomando conta, Deus está no controle, e o controle não escapou das mãos de Deus. Deus não perdeu o controle. Aleluia! E diz ainda, o versículo 6, que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Parece que o salmista, ele está vivendo este momento do ano de 2020. Parece que ele está vivendo este cenário que o mundo está vivendo hoje, onde as nações não se entendem, onde as lideranças políticas não se entendem, os reinos estão se movimentando, e aí, iminências de guerra, de muita confusão, muita morte, muita fome, muita miséria. Aleluia! Diante de tudo isso que temos visto, diante de tudo que temos ouvido, parece que é algo que tem acontecido e que Deus, e talvez para muita gente, para muitas pessoas, a pergunta seja uma só: onde está Deus no meio de tudo isso? Onde Deus está no meio de tudo isso que não se posiciona? E aí, existem pessoas nessa hora que estão questionando Deus, porque muitas vezes se julgam pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que não fazem mal a ninguém, muito pelo contrário, são pessoas que até ajudam o seu próximo, são pessoas retas, pessoas muitas vezes que estão na presença de Deus, crentes, fiéis. E aí muitas vezes, o que acontece? Aleluia! Vem o momento da crise, vem o momento da dor, vem o momento da perda, vem o momento em que muitas vezes vem o questionamento. Olha, Deus, eu tenho sido fiel todos esses anos da minha vida. Deus, eu tenho feito, Deus, eu tenho, Deus, eu faço, Deus, eu fiz, e por que tu tens permitido que isso tenha acontecido na minha vida ou na minha família? E eu quero dizer que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. O mal, ele também pode chegar na casa de pessoas boas, como você que me ouve nesta manhã. E aí é que nós precisamos de ter uma fé perfeita em Deus, porque ainda que o mal chegue à nossa casa, aí alguém vai dizer assim, mas lá no Salmo 91, nós muitas vezes lemos que
praga alguma chegará à nossa casa. Mas ainda, irmãos, que isso aconteça, ainda que a praga chegue na nossa casa, Deus continua sendo Deus. Deus, Ele ainda é amor, mas não fique se questionando ou querendo, muitas vezes, atribuir o que tem acontecido a alguma coisa que tenha acontecido de errado na sua vida, ou quem sabe alguém dizer que é uma cobrança de Deus. Não, porque coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. E nós temos exemplos incontáveis na Bíblia, onde nós vemos pessoas boas passando por dificuldades, passando por provações. Aleluia. Então, descanse o teu coração. Não permita que as circunstâncias elas venham afastar da tua vida a fé perfeita no nosso Deus. Aí talvez vem uma pergunta, talvez você fala, mas Senhor, mas irmão, tu está dizendo isso aí porque tu não sabe o que eu tenho passado. Realmente eu não sei, mas uma coisa eu sei, que seja lá qual for o teu problema, o nosso Deus continua sendo um Deus de amor, um Deus de bondade, e continua sendo um Deus que Ele é providência e Ele é socorro para cada um de nós nos momentos de angústia e de tribulação. Aleluia. E o versículo 7, o salmista ele chega a ser um tanto redundante quando ele repete que o Senhor dos exércitos está conosco. Irmãos, eu não tenho dúvida alguma de que no meio de tudo que tem acontecido, o nosso Deus, Ele está conosco. E talvez, se em algum momento da nossa vida exista algum momento de variação de fé, algum momento onde venha aquela voz dizendo, para quê? Para que essa insistência? Para que essa perseverança? E agora aí, está vendo? Você caminhou, você fez tanta coisa, e aí, de que adiantou? Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele está pronto para mudar esta situação que nós estamos vivendo. Não vejo isso como o momento final de todas as coisas. Creio que nós ainda havemos de experimentar coisas boas de Deus neste tempo. Mas para isso é necessário que a nossa fé esteja firme em Deus. E o Senhor, Ele fala aos nossos corações, através deste texto, que o Senhor, Ele também é aquele que faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Eu entendo que, ainda que as guerras aconteçam, Deus ele tem o controle até das guerras que possam vir a acontecer. E que no momento certo Ele faz cessar essas guerras. Ele tem o poder de deter todo o poder bélico que existe no mundo e deter estas guerras. Aleluia! Porque Ele é o nosso Deus. O versículo 10, depois de tudo isso, depois de todo este cenário de negatividade, de coisas ruins acontecendo, o salmista, ele expressa aqui uma declaração dizendo o seguinte, no verso 10, aquietai-vos. Irmãos, existem momentos em que
não adianta. O nosso braço humano, ele não tem capacidade em momentos difíceis de fazer alguma coisa em nosso favor. Nós até temos alguma força, mas elas não são suficientes, muitas vezes, para resolver o nosso problema. Me lembrei que o rei Ezequias, ele recebeu uma grande ameaça. Senaqueribe, rei da Síria, ele envia mensageiros ao rei Ezequias e diz: olha, eu vou destruir Judá, eu vou acabar com tudo. E ele manda uma mensagem para o rei Ezequias e diz assim: olha só, você já viu o que nós fizemos com os nossos inimigos, com todos que nós enfrentamos? Você já viu tomou conhecimento da grande destruição que eu tenho feito por onde o meu exército passa? E aí, o rei Ezequias, ele recebe aquela carta ameaça e, humanamente falando, não haveria nenhuma possibilidade do rei Ezequias, com o seu poder bélico, enfrentar aquele grande exército. E aí, na sua mensagem, o rei Senaqueribe pergunta na mensagem que: onde está a tua esperança, Ezequias? Você está confiando em quem? Porque você está aí dentro desta tua fortaleza. Você está trancado dentro da tua fortaleza. E o que pode acontecer, você trancado dentro da tua fortaleza, é você morrer de fome e de sede. Porque o meu exército é poderoso para cercar tudo e você vai morrer aí dentro. Então, o que te leva a se esconder e a confiar na tua fortaleza? Mas aí, Ezequias, ele tem um entendimento de que ele não tinha condição de guerrear aquela guerra com braços humanos. Ele simplesmente entende que há uma oportunidade de, ainda que enfrentando um grande exército belicamente falando, o nosso Deus é aquele que tem o poder de reverter as situações mais complexas, negativamente falando, em nosso favor. E ali, Senaqueribe pergunta: em quem tu estribas a tua confiança? Em quem você está colocando a tua confiança? Quem é? Quem é a tua esperança? E eu te pergunto hoje, aí onde você está, responda para o teu coração, em quem você tem colocado a tua esperança. Existem pessoas neste momento que têm colocado a sua fé na ajuda financeira que o governo está dando, e estão em grande movimento, se deslocando para buscar este recurso. Amém, é válido. Quem tem direito, vá e receba. É providência de Deus também. Deus usando lá o governo para que o recurso, ainda que provisório, por algum tempo, chegue na mão das pessoas que precisam. Mas, ainda que a nossa e a confiança de muitos esteja nesses recursos humanos, eles não serão suficientes muitas vezes para trazer paz ao nosso coração. E ali o rei, ele tinha a fortaleza para se esconder, e aquela fortaleza, humanamente falando, não seria suficiente para suportar ao ataque do rei Senaqueribe. E aí ele toma uma decisão de
confiar, de passar para o povo que a confiança deles não estava no poder bélico, mas estava na confiança no nosso Deus. E assim nós devemos proceder na nossa vida, porque existem coisas que elas estão e serão sempre fora do nosso poder, do braço forte que muitas vezes nós temos para executar tarefas humanas, mas muitas vezes não serão suficientes. A nossa força, ela é limitada muitas vezes para resolver algumas questões. E aí, o versículo 10, o salmista, ele, com muita propriedade, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, o versículo 1 começa o salmista dizendo que Deus é o nosso refúgio. E o versículo 11, que termina este salmo, ele também diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nesta manhã, eu quero compartilhar esta palavra que Deus tem colocado no nosso coração, te convidando a crer que o nosso Deus é aquele que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. E nós vamos estar orando, chamar aqui o pastor Roberto, para que a gente esteja orando aqui, intercedendo pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, seja lá qual for a tua dificuldade, seja lá qual for o teu problema, creia que o nosso Deus, ele é socorro bem presente neste tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Então, nós te pedimos aí, te convidamos, se você puder, na sua casa, dobrar os seus joelhos, estar de pé, esteja bem à vontade neste momento, porque nós vamos orar. Vamos orar crendo que o nosso Deus, ele tem poder para mudar a situação. Amém? Onde falta saúde, a saúde vai chegar. Onde falta o recurso financeiro, o recurso vai chegar. Onde falta a paz vai chegar. Amém? Nós cremos que o nosso Deus, ele está no controle. Amado Deus e eterno Pai, Senhor da glória, neste momento, ó Deus, nós queremos, ó Pai, Deus, te agradecer, Pai querido, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de dizer, Senhor, através da nossa voz, Pai, Senhor, que Tu és, Pai querido, Senhor, o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza e que Tu és o nosso socorro em momentos de angústia, Senhor, ó Deus querido, e sabemos, ó Pai, Senhor, que não só as nações, Senhor, estão, Pai querido, com, Senhor, ó Deus, as suas estruturas abaladas, ó Pai, Senhor, o mundo, Pai, está abalado, Senhor, por tudo que tem acontecido, Senhor, e ó Deus, e as notícias que chegam, Pai, muitas vezes elas chegam, Senhor, ó Deus, para nos fragilizar, ó Pai, Senhor, para fazer, ó Pai, com que, Senhor, a nossa fé, Senhor, venha esmorecer, fazer com que a nossa fé em Ti, Senhor, ela venha vacilar, mas nós queremos dizer, ó Pai, que ainda que tudo aconteça, nós continuamos crendo, Senhor, que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza neste tempo, Senhor, agora eu te peço, Senhor, ó Deus, visita, Pai, cada casa, visita cada lar, cada família, Senhor, ó Deus, que tem sido, Pai,
Senhor, assolada por este vírus, ó Pai, assolada por esta enfermidade, Senhor. Ó Deus, Tu és poderoso, Pai, para trazer o alívio, para trazer o refrigério da cura, Pai. Entra, Senhor da glória, neste momento, Pai. Senhor, meu Deus, Senhor, e todo prognóstico contrário, ó Senhor, toda palavra contrária, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor, que a cura possa chegar, ó Deus, e aquele que está prostrado, aquele que está, Senhor, em casa, Senhor, ó Deus, possa se levantar, meu Pai, e possa receber, meu Pai, o alívio, o refrigério, Senhor. Ó Deus, que o Teu povo, Senhor, esteja guardado, Senhor, em Ti. E, Senhor, ainda, Senhor, aqueles que estejam, Pai, Senhor, no leito, numa CTI, possam ser alcançados por Ti. E que o prognóstico, Senhor, ó Deus querido, que era, Senhor da glória, ó Senhor de más notícias, ó Pai, possam ser revestidos, ó Pai querido, ó Deus, em palavra de bênção, em palavra de cura e de saúde. Senhor, nós cremos, ó Pai, que Tu és poderoso para realizar muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Entra, Deus, trazendo, Senhor, ó Deus, renovando a fé, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai, ó Senhor, em relação à vida financeira, em relação, Senhor, aos recursos, Pai, não permita que venha faltar, abre portas, ó Pai, Senhor, toca, Deus, no coração daqueles que têm, para abençoar os que não têm, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Mas nós cremos, ó Pai, Senhor, que Tu és aquele que pode, Senhor, resolver, Senhor, ó Deus querido, nos momentos difíceis, de angústia, de aflição. Senhor, quantos dos Teus filhos, ó Pai, Senhor, estão aguardando, Senhor, o resultado, Senhor, ó Deus, deste procedimento para receber, Pai querido, esta ajuda do governo. Senhor, tira, Deus, todo o embaraço, tira todo o impedimento, meu Pai. E, Senhor, que Teus filhos possam receber a aprovação para este recurso, meu Pai. Tira, Deus querido, Senhor, as mãos do diabo, Senhor, ó Deus, que está tentando muitas vezes, ó Pai, impedir, Senhor, que este recurso chegue às mãos do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, joga por terra agora, em nome de Jesus, Senhor, que os aplicativos que têm sido usados, Senhor, ó Deus, eles possam, Senhor, ó Deus, responder, Senhor, às necessidades daqueles que estão buscando e esperando por esses recursos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ainda Te pedimos, ó Pai, toma, Deus, a nossa nação em Tuas mãos. Senhor, toma, Pai querido, a nossa liderança política, nosso presidente, Senhor, ó Deus, todas as autoridades, ó Pai, governamentais, governadores, prefeitos, secretários, ministros, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Brasil é Teu, Senhor, ó Deus, e nós cremos, ó Pai, Senhor, que em breve tempo, Senhor, nós vamos, ó Deus, cantar, meu Pai, Senhor, o hino da vitória, e pela fé, eu Te convido nesta hora a glorificar o nome do Senhor e a agradecer a Deus, porque notícias boas chegarão, notícias boas chegarão por este tempo. Nós cremos e agradecemos ao nosso Deus por todas as coisas. E receba aí na tua casa, onde você estiver, esta palavra de fé, de que o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e nosso socorro bem presente em tempos de angústia. E que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.